Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre e o objetivo da nossa formação de hoje é abordarmos o importador a fatura. O importador da fatura é a ferramenta que nos permite consultar em tempo real a informação comunicada no portal da fatura, da Autoridade Tributária, e no Central Gest há duas formas de trabalharmos com esta ferramenta. Um, Há a forma em que nós vamos já estando informação comunicada no portal, puxar a informação para fazer lançamentos contabilísticos a partir daí, e há depois a possibilidade de, já tendo os lançamentos efetuados, de fazer uma conciliação. Para quem já lançou documentos, para onde é que se deve começar? Pela ferramenta da conciliação. A ferramenta de lançamento é na mesma pela recolha, portanto, entramos na mesma na recolha de lançamentos e vamos ao separador que diz compras é fatura, em que pesquisamos o período, mas se nós pesquisarmos aqui, vai aparecer todos os documentos que estejam comunicados no portal, com o NIF da empresa em questão, e que o programa ainda não tenha informação que estão na contabilidade. Porém, uma ferramenta muito importante é a ferramenta da conciliação, que podem ou vir pelas funcionalidades, e temos aqui conciliação é fatura, ou podem entrar diretamente pelo atalho que está aqui mesmo na parte das compras é fatura. O que acontece? Muitas vezes, ao lançarmos documentos, os nomes, no número, neste caso, do documento externo que nós deixamos no lançamento, não é exatamente igual. E não sendo exatamente igual, o que acontece é que o programa não consegue automaticamente retirar o documento desta listagem do que está comunicado. É um documento com algumas semelhanças, é um documento, neste caso, possível, já vamos ver, mas pode não ser aquele documento. O programa valida alguma parte, já vamos ver, e daí que não é automático e que necessita que o utilizador venha. Então o que acontece? Eu fiz um lançamento no mês 2 de uma fatura com este NIF. Quais são as regras? De uma forma muito simples, os documentos, quando aparecem nesta grelha, poderão ter três cores. Vermelhos, em que o programa não encontra nenhum documento possível. Verde, em que há um documento possível. E amarelo, com vários documentos possíveis. Vários documentos possíveis no sentido de pode haver lançamentos duplicados que estejam registados ou no mesmo diário, em diários diferentes, e que não tenhamos dado conta dessa situação. Um documento possível. O que é que o programa utiliza para saber se o documento é um documento possível ou se é um documento com algumas semelhanças? O programa valida três informações. Primeira, o contribuinte. Segunda, o número que nós escrevemos no documento externo. E terceira, o valor. Se o contribuinte que estiver no lançamento e o documento externo, este FT 101 barra, etc., se for exatamente igual, o programa automaticamente diz que considera que o documento já esteja registado. É o que acontece, por exemplo, quando lançamos a partir do e-fatura, em que ao puxarmos a informação do e-fatura, como vamos ver de seguida, ele puxa a informação completa e o programa sabe automaticamente pelo número do documento externo que está registado. Não estando o número completo, ele passa então ao valor, e neste caso eu tenho aqui um documento, por acaso eu só deixei como 016707440, portanto não pus ali o FT espaço 101 barra, portanto é um documento possível. Qual é a diferença do possível para algumas semelhanças? Não tendo o documento externo e tendo, por exemplo, o valor e o contribuinte, o programa consegue ver que há ali algumas semelhanças e sugere. Em qualquer uma das situações, o que é que devem fazer? Devem fazer o associar. Há aqui uma opção, que é o associa documentos sem alterar doc externo. Isto serve para quê? Se eu neste momento fizer simplesmente associar, e eu vou associar,
o documento sai-me da listagem e ele aparece como estando registado. O que é que aqui acontece? Fica com uma cor amarela. Porquê? Porque está associado com um documento externo diferente. Isto porque na contabilidade é só o 016777440, não é fatura, tem outra designação. Eu vou remover esta associação, eu consigo removê-la porque ela é manual. Vamos voltar aqui ao separador, o documento voltou para cá. Então, para que é que serve esta opção? Ao desativar esta opção e ao fazer associar, e isto vai funcionar quer na parte dos documentos possíveis, quer na parte com algumas semelhanças, o programa vai-me logo mostrar aqui uma mensagem que é, ao associar este documento, o documento externo que está no meu lançamento vai ser alterado por forma a ficar igual. Quer continuar? Eu até posso dizer que sempre que eu fizer isto, quero continuar. Por questão de cautela, eu posso não ativar esta opção e dizer quero continuar, quero. E o que acontece é que o documento passa para aqui sem legenda, sem estar a amarelo. Mas se eu fizer tom à direito, já não consigo fazer a parte da remoção. Se formos ver este lançamento, onde eu antes tinha só a terminação do documento, neste momento todas as linhas foram alteradas para que o documento externo ficasse exatamente igual ao que estava no e-fatura. Outra coisa muito importante, ainda do lado da ferramenta da conciliação do e-fatura, é a questão de podermos ignorar documentos de fornecedor. Existem dois tipos de ignorar que nós podemos fazer no que toca a documentos. Podemos ignorar um documento, em que nós temos um documento no e-fatura que não queremos que ele esteja na listagem dos pendentes, não queremos que ele apareça para ser lançado, e aí nós podemos chegar de uma forma direta, botão à direito, ignorar este documento, e esta opção pode ser feita quer do lado da conciliação, quer do lado da recolha, em que eu posso ignorar o documento, ou posso ignorar todos os documentos de um fornecedor. Esta opção de ignorar todos os documentos de um fornecedor serve basicamente para marcarmos algum fornecedor, e às vezes acontece no caso dos empresários em nome individual, em que têm as faturas do foro pessoal misturadas com as do foro da atividade, em que nós até sabemos que as faturas daquele fornecedor não têm nada a ver com a atividade e podemos aqui ignorar essas faturas para não as tratarmos. Se fizermos ignorar todas deste fornecedor, do lado da conciliação, já vamos ver do lado do lançamento, os documentos vão sempre aparecer. Vamos ver só aqui uma diferença. Por exemplo, vou pegar nesta do Banco BPI e vou dizer ignorar este documento. Ele passa para este lado como sendo, aqui a roxo, como sendo um documento ignorado. Podemos deixar de ignorar, afinal interessa-nos este documento para lançar, mas posso pegar aqui e dizer ignorar sempre todos os documentos deste fornecedor. Mês a mês, e se agora puxarmos, por exemplo, até março, até 31 de março, automaticamente todos os que aparecerem deste contribuinte estarão como ignorados. Posso a qualquer momento deixar de ignorar e eles voltam a aparecer-me novamente deste lado. Sobre a conciliação, voltaremos a seguir só para depois finalizarmos. Então, ponto número 1. A partir do momento que eu fiz conciliação, uma coisa que eu devo voltar a fazer é a pesquisa novamente. Como viram, um dos documentos que estava aqui já saiu. Ora, isto neste momento trata-se de uma empresa que eu abri mesmo antes da formação, é uma empresa nova, aqui ainda não fiz qualquer tipo de configuração. As configurações neste momento, e com a versão mais recente de Central-Gest, levaram aqui uma diferença e levaram aqui com uma novidade. Só para enquadrar, nós temos aqui nas novidades da versão publicada a semana passada,
Contabilidade é fatura, otimização na inteligência artificial na sugestão de lançamentos. E onde é que essa parte aparece? É mesmo aqui na parte do e-fatura. Então, o que é que acontece e qual é a grande novidade que nós temos nesta última versão? Eu vou aumentar aqui a pesquisa para o mês 3 e, sem sequer configurar nada, eu fiz um lançamento de uma fatura, aquela fatura que nós vimos na ferramenta da conciliação, da Vodafone. Fui à recolha de lançamentos e fiz diretamente a fatura, lancei-a no diário que pretendia, como pretendia, da forma que pretendia. E, sem termos nada configurado, não temos aqui nada na coluna dos pré-definidos, se virmos, eu estou no período errado, mas entretanto já lá vamos. Só quero mostrar aqui uma coisa primeiro, que é, quando eu venho a configurar o fornecedor, não tenho nada configurado neste fornecedor. Então, deixem-me só aqui alterar. Ora, qual é a grande novidade? A grande novidade é que o programa, o Central Gesto neste momento, vai olhar para trás, para os registros que nós temos na contabilidade e vai-nos sugerir um lançamento contabilístico. O que acontece foi que eu lancei a fatura da Vodafone no diário 1 e lancei conta corrente e base tributável. E o que o programa automaticamente me começa a sugerir, sem haver qualquer configuração de pré-definidos, é que eu tenha já aqui o lançamento tal e qual como ele foi feito. Ou seja, fornecedor a crédito, 6262 a débito e o programa puxa-me os montantes. Daqui podemos fazer gravar e o lançamento fica feito, ou até podemos cancelar a sugestão do lançamento contabilístico para que ele não volte a sugerir esta configuração, ou se quisermos, podemos passar também a trabalhar com a configuração, neste caso, dos pré-definidos. Por exemplo, eu vou mudar aqui, por exemplo, vou pegar no primeiro, neste caso é um documento do BPI, e vou fazer de uma forma muito simples. Vou lançá-lo na recolha, ou seja, vou aproveitar, não vou configurar nenhum pré-definido, um caso pode ser específico. Então, lançar documento na recolha. O programa vê de que mês é que é o documento e sugere-me que eu lance no próprio mês do documento. Ok, muito bem. Vou lançar em operações diversas, justificativo fatura. E eu aqui só tenho que completar o lançamento. Portanto, vou dar, era 4,5€, se não me falha a memória, e vou, a partir do momento que eu puxo o cabeçalho, já vem com o documento completo. Ora, serviços bancários. Ok, está feito o lançamento. Portanto, neste momento, ao pesquisar, já não aparece a fatura. Porquê? Lá está, porque foi feito aquele lançamento com base naquele documento. Vou aqui abrir só mais um mês no critério, só para mostrar a próxima fatura do banco BPI. E a questão, o período aqui está inconsistente, mas se eu agora me posicionar na fatura do banco BPI, o programa também já me vai sugerir o lançamento com base no último que eu fiz. Por outro lado, se eu quiser simplesmente configurar um pré-definido, posso na mesma configurar um pré-definido. Por exemplo, vou pegar no documento do mês 2 e vou fazer configurar fornecedor. Vou dizer quando forem documentos do tipo fatura, quero usar este pré-definido e posso só configurar as várias situações para um fornecedor. Neste caso, o que é que acontece? A partir do momento que eu estou a configurar um pré-definido, caímos dentro das regras dos pré-definidos. Ou seja, neste caso, é um pré-definido que usa uma conta corrente. Sendo um pré-definido que usa uma conta corrente, o programa vai ver se existe alguma conta corrente. Primeira coisa que o programa detecta é que não foi possível obter uma conta corrente deste número contribuinte. Mas eu até nem quero lançar isto a conta corrente, portanto,
eu posso sempre voltar aqui à configuração e dizer que quero lançar como fosse uma fatura simplificada. Qual é a diferença nos lançamentos, nos pré-definidos que vão configurados agora por defeito no Central Gest, entre os de fatura FT e de fatura simplificada, os FS? Uma forma muito simples é o comportamento, ou seja, quando estamos a falar de um FT, o programa vai usar uma conta corrente a crédito e as bases tributáveis. Se estivermos a falar de uma fatura simplificada, o programa tem pergunta, pode ser uma conta de radical 12, mas a configuração pode ser alterada, como já vimos até em informações sobre os pré-definidos. Se quiserem, podem sempre consultar na área de cliente. Foi dada uma, se não me falha assim, a melhor umas 3, 4 semanas, em que abordámos essa questão. Portanto, neste momento, como eu alterei o pré-definido, já não estou a usar um pré-definido que necessite de conta corrente, não estando a usar um pré-definido que necessite de conta corrente. Então já não tenho a tal mensagem de erro. O que é que eu preciso? Só preciso dizer qual é a conta que eu quero usar neste lançamento e fazer gravar. Neste caso aqui, o que acontece? Nós temos aqui uma informação, e estes casos acontecem em companhias de seguros constantemente, vamos dizer assim. O que acontece? Nós temos um documento comunicado, ou é fatura, em que diz que existe uma base tributável de 249,22€, não há IVA, e há um total de 270,46. Mas mais do que isso, quando nós abrimos aqui a informação das linhas, nós temos aqui uma informação de 10,18€. O que acontece? Isto tem a ver com a particularidade da comunicação do imposto de selo e dos documentos com imposto de selo. Ora, se nós nestes documentos convém sempre validarmos o documento e, de certo modo, aqui o truque, vamos dizer assim, recai sobre a configuração do pré-definido. Ora, o que acontece é que, neste caso, o pré-definido, e eu até vou configurar este fornecedor e vamos aqui procurar deixa-me só ver, isto é um fatura recibo, portanto. Já agora vou fazer o seguinte, não estava a dar conta, e efetivamente não estava, que até lá fui ver, e vou configurar aqui como sendo um seguro multirriscos, por exemplo. Na verdade até um ligeiro de passageiros, portanto, vou configurar o documento do tipo fatura com este pré-definido. Ok. Ora, o que acontece? Está tudo na mesma. Não há qualquer diferença. Porquê? Porque é muito importante termos sempre atenção ao tipo de documento. Trata-se de uma fatura recibo, portanto, estão à direito, este comportamento pode ficar na mesma aqui, mas ele tem que estar aqui, nas faturas recibo. Ok. Pronto. E agora, uma mensagem de erro muito importante. Não foi possível obter neste pré-definido uma conta de base tributável para aplicar a taxa de zero. Porquê? A conta que está configurada neste pré-definido, vamos aqui só abrir o plano de contas. Esta é a conta que está configurada no pré-definido. Neste caso, é uma conta 6263 que não está configurada como sendo uma base tributável. E sendo uma base tributável, existe a questão, como por exemplo nas refeições, em que existem bases tributáveis em que nós não pretendemos seguir a dedução do IVA que está comunicado no documento. Quais são as opções que nós temos? No caso das refeições, a opção passa por uma configuração do pré-definido. Nós temos uma conta no plano de contas que é com IVA não dedutível. Temos um documento comunicado com IVA que é
dedutível a várias taxas, então nós temos que perceber quais são as hipóteses que nós temos. Ponto número 1. Uma das hipóteses, e que não está aqui, é usar a conta como base tributável. Não está, porque por defeito eu não tenho esta conta marcada como sendo uma base tributável. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dizer que esta conta tem um controle de IVA e tem um controle de IVA isento. Não há IVA. Já sendo esta conta uma conta de base tributável, eu já posso chegar ao tipo de conta e passar para base tributável. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós temos uma conta corrente ou uma conta do tipo outros, as propriedades que nós temos aqui são apenas visuais. Enquanto que quando nós pomos uma base tributável, aparece-nos aqui toda uma opção de bases tributáveis. E a opção de base tributável, neste caso, isto já resolveria. Ou seja, vamos aqui só avançar um momento. Não é nesta empresa, peço desculpa. Neste momento, eu vou só voltar aqui a fazer a pesquisa. Neste momento, o programa já me está a mostrar a conta e já não me está a mostrar mensagem de erro. Porquê? Porque, a partir do momento que eu disse que esta conta era uma base tributável isenta, e como o documento que vem aqui, a única taxa que aqui vem é isenta, neste caso ultrapassa. Se estivéssemos a falar de uma questão de refeições, por exemplo, quem diz refeições diz, por exemplo, artigos para oferta, que são faturados com IVA, nós não o deduzimos. Nesse caso, o que é necessário? Ainda na configuração do pré-definido, se quiserem depois ver, volto a chamar a importância da formação que foi dada no início deste mês, que são referidos esses casos e outros, inversões de sujeito passivo, por exemplo. Mas nesse caso, há uma opção muito importante, que é uma opção das bases tributáveis, que é a primeira, que é a conta única sem dedução de imposto à fatura. No caso das refeições, esta opção deve estar em sim. O que é que o programa faz de uma forma muito simples? O programa olha para a totalidade do documento e põe a totalidade do documento, IVA incluído, naquela conta. Ou seja, se for uma refeição de 10 euros que tem uma componente a 13 e uma a 23, ele ignora essa informação e põe 10 euros naquela base tributável e pronto. Não há adição e fica o problema resolvido. Então, voltando aqui ao este problema deste lançamento barra pré-definido. Ora, o que acontece? Neste momento, entendendo a configuração que eu tenho no pré-definido, o que é que está a acontecer? Ponto número 1, nós temos aqui 3 mensagens de erro e é importante lê-las todas separadamente. Primeiro, totais do cabeçalho diferente do detalhe. Já tínhamos visto, nós temos aqui 270 e temos 10 euros comunicado nas linhas. Base tributável do cabeçalho diferente do detalhe. Já tínhamos visto. Não foi possível obter conta corrente do número contribuinte. Ora, este pré-definido está a usar contas correntes. Então, primeira coisa que eu posso já fazer é botão lá direito e daqui posso gerar nova conta corrente. Eu posso escolher aqui a sua natureza, fornecedor, ele sugere logo o sequencial, gravar. Criada com sucesso, quer editar a ficha? Não é necessário. Ok. Bom, uma coisa que nós já temos já temos a conta corrente no lançamento. Então, mas agora os lançamentos não estão, os totais não coincidem. Temos 10 euros e temos 270. Porquê? Vamos aqui novamente abrir. Ora, 626311. O que é que acontece neste caso? A configuração do pré-definido está como pergunta-pergunta. Significa o quê? Significa que o programa vai chegar ao pessoal da fatura e vai ver para a conta corrente, no cabeçalho do documento, qual é que é o total. Ora, o total são os 270,46.
Está certo. Estão cá os 270,46. Depois vai às linhas ver os valores das bases tributáveis e só encontra 10,18 €. E é o que está ali configurado. Ora, neste caso, qual é a forma que nós temos de dar aqui a volta ao texto, de certo modo? Uma forma muito simples é alterar a configuração deste pré-definido, em que eu vou dizer, através de uma fórmula, que o valor que vai cair na minha base tributável é exatamente o quê? É exatamente o que vem de cima, portanto, o B1. Atenção, uma coisa muito importante, o alerta sempre isto, atenção a quem usa salda com este tipo de fórmulas. Eu não posso ter aqui um salda e aqui este tipo de forma cria-se aquilo que é chamado de uma função circular, porque um valor vai andar sempre ligado ao outro e anda um influenciar sempre o outro. Portanto, muita atenção nisso. Nesses casos, o que acontece, caso seja detectada uma função circular, o central gesto fecha. Se por algum motivo o central gesto fechar, quando vocês estão a fazer lançamentos do e-fatura, quando abrirem o central gesto, entrem no pré-definido e vejam se tem uma configuração que seja salda e igual a essa célula de salda. Ok? Pesquisar aqui só novamente. E agora, apesar de continuarmos com os erros, peço desculpa, acho que me enganei na configuração. Não, está certo. Não, desculpem lá. Vou só fechar e voltar a abrir para puxar as configurações. Peço desculpa, estou aqui com uma questão em que não estou a conseguir estabelecer ligação ao portal. Deixem-me só ver aqui. Voltei estes últimos mês, temos sentido aqui algumas dificuldades na comunicação com o portal. Estou a ver se de algum lado consigo. Agora até eu vou aumentar o período, mas parece-me que não estou a conseguir. Ah, ok. Já não tinha nada no mês 2. Entretanto, já está novamente operacional. Portanto, seguro. Já estava a lançar o mês 3. Ora, neste caso, ele neste caso não está a aceitar a configuração. Ok, já está a aceitar a configuração. Portanto, de certo modo, configurei o pré-definido para que o pré-definido, nestes casos específicos dos seguros, não olhe para as linhas e que olhe sempre para o total do documento, em que o total é preenchido e o valor da base tributável é dito que é igual, e por aqui já conseguir então gravar. Neste caso, lá está, novamente a tal questão de um fornecedor que não tenho configurado, mas que o programa sabe qual foi o lançamento feito para este contribuinte. Neste caso aqui, então, um caso também seria só pôr aqui qual a conta e lançar. Uma parte ainda muito importante. Podemos então ignorar, como já tinha dito, o lançamento daqui, mas muitas vezes o que acontece, e eu agora vou voltar à conciliação, vou
mudar aqui para o mês de janeiro e tenho aqui uma série de documentos. Eu vou chegar aqui e vou ignorar todos os documentos deste fornecedor. Ignorei-os, eles estão aqui como ignorados no mês de janeiro. Vou a janeiro. Os documentos continuam a aparecer. Eram estes do Fitness Set. Eles continuam a aparecer. Então, mas eu ignorei-os. Neste caso, há uma configuração que pode ser ativa ou desativa, conforme pretendam. Isto é empresa a empresa. É uma questão de gestão que depois podem fazer. Neste caso, nós temos aqui uma opção, que é a segunda, mostra documentos de fornecedores ignorados na conciliação. Ora, neste caso, no caso de mostrar os documentos ignorados, se eu desativar esta opção e se eu voltar a fazer pesquisa, automaticamente deixaram de aparecer os documentos daquele fornecedor. E eles não me vão aparecer em nenhum dos meses. Isto não é uma opção que pode ser feita pelo utilizador, não é feita por defeito, pelo risco de podermos estar a ignorar algum documento que seja efetivamente importante. Ainda mais aqui na configuração. Porque é que nós temos aqui uma listagem também de documentos tipo? Esta configuração permite que, de uma forma generalizada, para todos os contribuintes, seja possível configurar um comportamento. Imaginem uma empresa que tem 50 ou 100 fornecedores, que nesses 50 ou 100 fornecedores, 90 e qualquer coisa por cento, por exemplo, é, por exemplo, compras de mercadorias, que são compras a diversos fornecedores de mercadorias, podemos configurar por defeito para todos um documento, um pré-definido para o tipo de documento. O risco disto é que depois vem para das faturas das MEUs, Vodafones, EDPs e esse tipo de serviços que por defeito também vão ficar com uma configuração. No entanto, podem depois alterar a configuração para que nesses casos específicos, nesses fornecedores, que fique a configuração do que pretendem, do pré-definido para aquele contribuinte. Ou seja, a regra é, não havendo nada, pode ser posto um pré-definido por defeito, a partir do momento que é configurado especificamente num fornecedor. Fica a regra do fornecedor. Uma outra coisa, também muito, muito importante, para quem usa a contabilidade digital, eu aqui vou mudar de empresa, é que do lado da fatura, após o carregamento dos documentos digitalizados, através aqui do menu dos documentos digitais, e neste caso estamos aqui em setembro, deixem-me só ver, possivelmente já não tem nenhum, mas deixem-me só confirmar. Ora bem, estão aqui 3 documentos que eu sei que têm documento digital. Quer este das águas, este da Galp e este das infraestruturas, são documentos que foram carregados do lado do lado dos documentos digitais, estando carregados do lado dos documentos digitais, automaticamente eles vão aparecer aqui. É preciso, para quem trabalha com a contabilidade digital, ativar esta coluna, que é do documento digital, e vai aparecer aqui informação. Ao fazerem gravar e anexar, o programa automaticamente vai anexar o documento no lançamento. Após o trabalho concluído de registro e voltando à ferramenta da conciliação,
podem ainda fazer o envio da informação dos pendentes para o cliente. Ora, eu vou só aqui aumentar para março. Estão pendentes estes 2 documentos, não os recebemos. Então, nós daqui podemos fazer o quê? Nós temos aqui uns atalhos em que nós temos aqui a possibilidade logo de enviar os documentos sem relação por e-mail. Temos a possibilidade de só exportar o ficheiro de Excel e depois a possibilidade de entrar em extratos de conta e impressão de extratos de conta. Se formos aqui pela opção do envio dos documentos, o programa mostra-me logo, mostra-me inclusive até uma janela de configuração, em que ainda não configurou o envio por e-mail, se eu quero configurar agora ou não. Se eu disser que sim, é a questão da configuração do e-mail. Após terem isto configurado, chega automaticamente aqui e o e-mail, por defeito, já vem com a configuração de que com datas, as datas da pesquisa, o nome da empresa, e vem aqui um ficheiro de Excel em anexo, que é o mesmo Excel que tiram na segunda opção, em que vem com a informação tal e qual como ela venha do lado da grelha. Esta visão da grelha é exatamente a visão que nós temos na nossa grelha de lançamento. Portanto, mais colunas, menos colunas, poderão configurá-las e elas sairão no ficheiro de Excel que podem enviar para o cliente. É só de terem o e-mail configurado na ficha da empresa e ao fazerem enviar é disputado o envio de e-mail para o cliente. Relativamente à ferramenta, era isto que tínhamos para vos mostrar. Qualquer questão, estejam à vontade para colocar.